11 de fevereiro de 2023. É um domingo, alguns dias depois de sair o resultado do Enem 2022. Eu recebo uma mensagem de um número desconhecido no meu WhatsApp. A pessoa me pergunta se eu faço correções de redação. E ela me conta que ela está querendo entrar com uma liminar contra o INEP para que seja antecipado o espelho da redação e seja feita uma reavaliação da redação dela. O motivo? Ela me conta que ela tiraria 960 e conseguiria entrar em medicina na federal do estado dela. Porém, ela não acredita que a nota possa ter vindo com apenas aquela pontuação de 800 pontos. Eu digo que sim, que faço correções, mando as opções, mando o preço, ela me manda o Pix e nos deparamos com um modelo pronto de redação. Vamos ver por que ele não tira 960 nunca numa prova oficial do Enem. É evidente que aqui a gente não vai revelar a identidade da pessoa que mandou a redação. A gente vai apelidar carinhosamente ele ou ela de Márcia, porque ultimamente todas as minhas redes sociais estão vindo aqueles memes de cachorro e gato em que o nome do dono é tudo Márcia, né? Então o autor dessa redação vai ser Márcia também. Tá vendo que ela passou aqui o rascunho para uma folha do Enem 2020, mas a gente vê pelo tema, pela escrita, que o tema é de fato o tema do Enem 2022, que era a valorização dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. E a gente consegue ver aqui pelas marcações que eu fiz ao longo do texto em vermelho o quanto de erros ou desvios ou de comentários incorretos que a gente encontra ao longo dessa redação, que obviamente não tem nenhuma condição de nem chegar perto dos 960. Aqui você pode ver os comentários que eu faço a respeito daquelas legendas que eu vou marcando ao longo do texto, e a gente vai passar por tudo isso aqui agora. Então vem comigo que a gente já vai ler a introdução dessa redação. Na obra intitulada Brasil, País do Futuro, Stefan Zweig, autor austríaco, em sua visita à nação tupiniquim, defendeu a ideia de que o país estava destinado a ser um dos mais importantes países do mundo no futuro. No entanto, 81 anos depois, as previsões do autor ainda não se concretizaram e a desvalorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil é um dos entraves para isso. Observa-se, destarte, que isso ocorre porque a negligência estatal e o individualismo impedem a resolução da questão. Então aqui a gente tem, seguido a ordem, nesse número 3 aqui, a marcação do autor Stefan Zweig, que é uma daquelas citações que eu sempre comento nas minhas lives. É muito genérica e pode ser utilizada para muitos temas, e isso é bom. Talvez por um lado, mas por outro vai te gerar uma nota baixa na competência 2, principalmente pelo fato de que ela é uma citação legitimada, ou seja, você está citando um autor, um livro conhecido, só que não tem a ver diretamente com o tema da redação. Pensa assim, o cara disse que o Brasil tinha tudo para ser o melhor país do mundo. Isso tem relação direta com o tema da valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil? Não tem relação direta, então aí já se perde pontos dentro da competência 2, porque a relação já não fica tão direta assim e se torna ainda mais difícil de atingir aquele nível da produtividade, que é aquele nível em que você realmente usa a ideia que você cita para defender alguma ideia sua dentro do texto, fazer alguma relação direta entre a sua ideia e o conhecimento de mundo que você trouxe. Esse já é um indício de que talvez isso aqui pode ser um modelo pronto, mas ainda não é uma prova. Quando a gente vai para esse número 1 aqui, da repetição da palavra país e países, a gente vai entender um problema de competência de número 4, que é a repetição de palavras mesmo. Veja aqui, ó, a ideia de que o país estava destinado a ser um dos mais importantes países do mundo no futuro. Tem motivo para repetir essa palavra? É claro que não, né? Tudo bem, é uma palavra no singular e uma no plural, mas se a gente simplesmente cortasse a segunda ocorrência, ficaria a ideia de que o país estava destinado a ser um dos mais importantes do mundo no futuro. Fica muito melhor o texto e o avaliador percebe que você sabe usar um recurso linguístico que se chama elipse, que é quando você pode apagar alguma parte do texto para o seu texto ficar mais enxuto e mais fácil de entender. Depois a gente tem aqui uma repetição da palavra isso, aqui embaixo. Ó, no Brasil é um dos entraves para isso, e aí observa-se, destarte, que isso ocorre porque a negligência estatal. Então não tinha a menor necessidade da repetição dessa palavra e o avaliador também entende essa repetição como uma limitação de conhecimento linguístico, conhecimento das palavras, do recurso da língua que a pessoa tem, que a Márcia tem. E por isso a competência 4 fica prejudicada. Como é que resolveria isso? Resolveria assim, ó, observa-se, destarte, que tal fato ocorre porque a negligência estatal. A gente não repete a palavra isso e utiliza um outro operador argumentativo, uma outra forma de retomar os elementos.
Muito bem, até aí a gente tem só alguns pequenos probleminhas, né? Agora a gente vai olhar para esse destarte aqui, ó. Observa-se destarte que isso ocorre porque a negligência estatal. E eu vou aqui embaixo na tela para mostrar claramente para você qual o problema aqui, ó. O uso dessa expressão faz a lógica do raciocínio ficar incorreta, porque o destarte equivale à palavra assim, com o sentido de por essa razão, por esse motivo. Então a lógica que a pessoa está criando aqui ficaria assim, ó: a desvalorização das comunidades é um entrave para o desenvolvimento do Brasil. Por essa razão, isso ocorre porque a negligência estatal e o individualismo impedem a resolução da questão. Essa lógica não faz sentido nenhum, não tem uma relação de causa e consequência aqui, né? A forma certa de escrever a frase seria assim, ó, em verde: tal fato ocorre porque a negligência estatal e o individualismo impedem a resolução da questão. Muito mais direto, né? Então a gente fica com essa situação de competência 4 também negligenciada, porque o operador argumentativo destarte foi usado com o sentido errado. Muito bem, até agora a gente teve impactos na competência 4 em duas ocorrências, impacto na competência 2 por causa do conhecimento de mundo genérico, e impacto na competência 4 por causa dessa questão do operador argumentativo destarte utilizado da maneira errada. Mas até aí, nada nos indica que essa redação poderia ser um modelo pronto. Pode ser tranquilamente uma redação que foi escrita com alguns erros por parte da Márcia. Mas aí a Márcia vem e diz assim, ó: observa-se destarte que isso ocorre porque a negligência estatal e o individualismo impedem a resolução da questão. Gente, o nosso tema é valorização das comunidades tradicionais, comunidades e povos tradicionais no Brasil. Negligência estatal e individualismo. Vocês percebem como esses dois elementos aqui são muito genéricos e podem ser aplicados praticamente para qualquer tema? Isso aqui é um grande indício de que a gente está diante daqueles modelos prontos para qualquer tema, que as pessoas tentam se enganar e se enganam e acabam prejudicadas, como a Márcia, devido ao uso disso aqui. Porque eles são genéricos e o que acontece? Você perde pontos na competência 3, porque obviamente você não vai conseguir defender uma ideia que tenha total relação com o tema. Eu escrevi aqui para a Márcia dizendo assim, ó: faço este comentário antes de ler o restante do texto. Estou com a forte intuição de que eu estou diante daqueles modelos prontos para adaptar para qualquer tema. O repertório genérico anterior e esses dois elementos argumentativos, também genéricos, me indicam isso. Falando especificamente dessa antecipação dos dois argumentos, a chance é grande de que, por terem relação baixa com o tema, você perca notas nas competências 2 e 3 quando o avaliador analisar o desenvolvimento de seus argumentos abaixo. Então, eu estou dizendo aqui que é um forte indício, não estou dizendo ainda que é, de fato, um modelo pronto, mas a gente vai comprovar isso na argumentação. Vamos olhar aqui para o primeiro argumento, ó. Diante desse cenário, pode-se considerar a negligência estatal como obstáculo frente à problemática. Nessa perspectiva, o pensador Thomas Hobbes afirma que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil, pois a falta de atuação das autoridades corrobora a permanência da falta de reconhecimento e de valorização das comunidades tradicionais brasileiras, sendo descumpridas assim as funções estatais e sociais, visto que essa parcela da população negligenciada pelos governantes, na maioria das vezes, não está incluída oficialmente na legislação pátria. Devido a isso, nota-se uma precária proteção dos territórios e direitos dessas comunidades. Logo, a omissão estatal contribui para a problemática. Pessoal, qual o problema desse argumento aqui? Vamos olhar para essa primeira frase. Diante desse cenário, pode-se considerar a negligência estatal como obstáculo frente à problemática. Mas espera aí, qual foi a última frase da introdução? Observa-se assim, ou observa-se destarte, que isso ocorre porque a negligência estatal e o individualismo impedem a resolução da questão. E aí eu utilizo o operador argumentativo diante desse cenário. Mas qual que era o cenário mesmo? O cenário é esse aqui, o cenário em que a negligência estatal e o individualismo impedem a resolução da questão. Então ela está falando assim nessa frase. Ela está dizendo que, diante desse problema da negligência estatal e do individualismo, pode-se considerar a negligência estatal como obstáculo frente à problemática. Está vendo como está repetindo a ideia? Porque ela claramente aqui não entendeu
o uso ou a estrutura que está sendo proposta aqui, o uso desse operador argumentativo para retomar o que foi dito imediatamente antes dessa frase. E aí ela simplesmente repete. Ela está dizendo assim, que no cenário da negligência estatal pode-se considerar a negligência estatal como um obstáculo. O que obviamente não faz sentido nenhum. E aí depois ela vem com o tal famoso Thomas Hobbes, né, dizendo que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Para qual tema eu poderia aplicar isso aqui, genericamente, como está sendo aqui? Para absolutamente qualquer tema. E você acha que o avaliador ele não percebe isso? Percebe de cara. Isso aqui está comprovando para mim que estamos diante de um modelo pronto e ele vai perder pontos na competência 3 porque a gente não está conseguindo fazer... Na competência 2 e na competência 3, porque a gente não faz uma relação direta com o tema dentro da competência 2, né, que é aquela questão de relacionar o conhecimento de mundo com o tema, e também não está organizando fatos, opiniões, informações para defender um ponto de vista. Está só jogando um negócio genérico que não tem muito a ver com o tema. Aí, continua assim, ó, entretanto isso não ocorre no Brasil, pois a falta de atuação das autoridades corrobora a permanência da falta de reconhecimento e valorização das comunidades. Tá vendo como repete a palavra? Isso aqui também é um indício de que a pessoa não estava entendendo muito o que ela estava escrevendo. Ela não tem o domínio das estruturas da língua, ela só estava repetindo certas coisas e não se deu conta que estava repetindo palavra. Mas essa que vem agora é muito interessante, ó. Essa parcela da população negligenciada pelos governantes, na maioria das vezes, não está incluída oficialmente na legislação pátria. Veja bem, ela diz que não está incluída na legislação. Porém, se a gente pega os textos de apoio, eu retirei exatamente os trechos aqui, ó, os textos de apoio que estavam na prova de redação, 2 textos de apoio citam as legislações em que essas populações estão incluídas. E está aqui, ó, o texto 3 fala do decreto 6040 de 7 de fevereiro de 2017. O texto 1 diz, ó, existem 26 reconhecidos oficialmente, 26 povos tradicionais reconhecidos oficialmente. Aí como é que ela chega na redação e diz que essas populações não estão contempladas pela legislação oficial? E isso me mostra claramente que ela também tinha decorado algum trecho, talvez a redação inteira, para falar a respeito de qualquer tema e sequer olhou, sequer analisou do jeito certo os textos motivadores para utilizar de fato na redação. Então aqui para mim já está provado que nós temos esse tipo de modelo pronto, muito genérico, errado em vários sentidos, sem a clareza a respeito dos elementos da língua que estão sendo utilizados, e é claro que isso não pode tirar uma nota alta. Aí continua, devido a isso, nota-se uma precária proteção dos territórios e direitos dessas comunidades, tudo bem? E aí termina, logo, a omissão estatal contribui para a problemática. Tá vendo como tem uma repetição aqui de elementos? Ela termina citando novamente aquilo, ó, nova repetição da mesma ideia. Compare a última frase da sua introdução, a primeira do seu argumento e essa última do mesmo argumento. Vamos comparar? Olha só, a última frase da introdução é a seguinte, ó. Observa-se destarte que isso ocorre porque a negligência estatal e o individualismo impedem a resolução da questão. Vamos olhar para a primeira frase do argumento? Diante desse cenário, pode-se considerar a negligência estatal como obstáculo frente à problemática. Vamos olhar para a última frase do argumento? Logo, a omissão estatal contribui para a problemática. Tudo igual, gente, a mesma ideia, com praticamente as mesmas palavras. Como é que pretende tirar nota alta com isso? Não tem como. Vamos olhar para o segundo argumento? Vamos. Vale ressaltar, ademais, que a desvalorização dos povos tradicionais tupiniquins no Brasil... Tupiniquins, não tem nada a ver, né? Tupiniquins no Brasil. Ou você fala os povos tradicionais tupiniquins, com a ideia, né, de não repetir a palavra Brasil, ou então você fala só no Brasil. Agora, tupiniquim no Brasil não faz sentido nenhum utilizar isso. É intensificada pelo individualismo. Vamos ver. Sob este viés, na obra Modernidade Líquida do Zygmunt Bauman... Ai, meu Deus. Gente, citar Bauman é colocar um carimbo na sua redação para o avaliador, dizendo que você só decorou uma citação lá e ia utilizar para a maioria dos temas. É mais batido do que sei lá o quê. Zygmunt Bauman defende que a sociedade atual é fortemente influenciada pelo individualismo. Consoante a isso, a tese do sociólogo pode ser observada de maneira específica na realidade brasileira, no que tange à exclusão social desses grupos singulares.
Dessart, essa liquidez que influi sobre a questão da insuficiente valorização das comunidades tradicionais funciona como um forte empecilho para a sua resolução, pois esses povos marginalizados são excluídos da sociedade brasileira por serem considerados culturalmente diferenciados. Por exemplo, os indígenas, os ciganos e os extrativistas. Assim, infere-se que a falta de empatia colabora com a permanência do problema. Vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui no número 12 o este, sob este viés. A gente aprende em praticamente todas as lives que quando a gente está retomando algum elemento anterior do texto, a gente não usa o este, a gente não usa esse tipo de pronome demonstrativo, a gente usa ss, sob esse viés, dessa forma, desse sentido, ou nesse sentido. Sempre que for retomar, usa com SS. Mas beleza, aí ela vem com o Bauman. Essa questão da liquidez, gente, a teoria do Bauman da liquidez é a seguinte: ele diz que na nossa sociedade tudo pode, tudo é fluido, tudo é tranquilo, todo mundo é aceito, as coisas vão mudando muito rápido, né? Não existem mais aqueles conceitos muito concretos, aquelas instituições, né? Pétreas, aquilo que nunca muda. A liquidez é o contrário disso, é a ideia de que tudo muda o tempo todo, feito um líquido escorrendo pelas mãos. Ele fala, por exemplo, dos relacionamentos líquidos, né? Que começam e terminam num piscar de olhos e tá tudo certo, e beleza. Agora, tem a ver com essa questão dos povos tradicionais no Brasil? Não tem nada a ver, e vê como isso fica muito claro, ó. Pois esses povos marginalizados são excluídos da sociedade brasileira por serem considerados culturalmente diferenciados. Isso não tem nada a ver com a teoria do Bauman. Aliás, seria justamente o contrário, né? Segundo a teoria do Bauman, se tudo é líquido, se tudo pode, se tudo flui, seria uma situação em que esses povos seriam parte da sociedade, conviveriam normalmente com todo mundo, teriam o seu espaço, teriam, né, a sua valorização. Ou seja, que claramente, além de citar uma teoria genérica, ela não entende nada, a Márcia, sobre o que essa teoria diz. Ela só ouviu falar que ela existe, viu que era legal, pá, modernidade líquida, né, Bauman, vou citar sobre qualquer tema, se ferrou, não tá certo, e isso fica muito claro nessa redação. E aí no final ela diz assim, ó, assim, infere-se que a falta de empatia colabora com a permanência do problema. Ela tá usando aqui a falta de empatia como uma espécie de sinônimo de individualismo, né? Concorda comigo? Mas obviamente não é um sinônimo de individualismo. Uma coisa é o individualismo, outra coisa é a falta de empatia, né? E percebam também o problema dessa frase aqui, ó. Pois esses povos marginalizados são excluídos da sociedade brasileira por serem considerados culturalmente diferenciados. Gente, vamos raciocinar sobre essa frase, né? O que significa marginalizado? Significa que eles são bandidos marginais? Não, significa que eles estão à margem da sociedade. O que é estar à margem da sociedade? É estar excluído da sociedade. É ser diferente, né? Então essa frase está dizendo basicamente assim, ó. Pois esses povos excluídos são excluídos da sociedade brasileira por serem considerados diferentes. Ou, pois esses povos excluídos e diferentes são excluídos da sociedade brasileira por serem considerados culturalmente diferenciados. Ou seja, tem uma redundância aqui. E isso também mostra claramente que a pessoa não entendeu o que é o conceito de marginalizados. Se ela tivesse entendido, ela não teria sequer raciocinado para construir uma frase assim, certo? E aí, o problema estrutural dessa frase, ela termina com um exemplo. Ó. Por exemplo, os indígenas, os ciganos e os extrativistas. Estruturalmente falando, a nível de estrutura micro dos parágrafos, não é correto colocar os exemplos por último. Vamos ver como é que seria a forma certa de escrever. Seria assim, ó. Pois povos como indígenas, ciganos e extrativistas são excluídos da sociedade devido às suas diferenças culturais. Seria uma das formas corretas de escrever sem a palavra marginalizados nesse caso aqui, né? Então tá vendo como eu coloco os exemplos concretos no meio da frase, não deixo jogado só lá no final. Agora a gente vai olhar para essa proposta de intervenção, para a conclusão da redação. É prescindível, portanto, que medidas sejam tomadas para resolver esse óbice. Por conseguinte, cabe ao governo federal, ente responsável pelos interesses da administração federal em todo o território nacional, por meio de parceria com o Poder Legislativo Federal, promover a valorização e reconhecimento dessas comunidades tradicionais, através de políticas públicas efetivas, para que haja efetiva inclusão social desses grupos na sociedade. Dessa forma, será possível fomentar
uma postura empática e aproximar-se da ideia defendida pelo autor Stefan Zweig. Vamos olhar para essa palavra óbice aqui. Isso aqui não vai tirar pontos na redação, mas claramente o nível de formalidade dessa palavra não está de acordo com o restante do texto, né? Óbice tem um nível de formalidade muito acima da linguagem mais simples que tem ao longo do texto. Mas olhem para essa frase aqui, ó. É aquele tipo de frase nula. É imprescindível, portanto, que medidas sejam tomadas para resolver esse óbice, ou esse problema, esse obstáculo, né? Percebam, a competência 5 do Enem, ela busca justamente que a gente dê uma proposta, uma solução, que a gente dê medidas para resolver o problema. Isso todo mundo sabe, isso o avaliador sabe, quem escreve a redação sabe. E aí eu venho na primeira frase da minha conclusão, que eu sei que eu tenho que dar uma proposta de intervenção, que eu sei que eu tenho que dar uma solução para o problema, e eu digo, é imprescindível, portanto, que medidas sejam tomadas. Não faz sentido, né? É só para preencher linha, o famoso encher linguiça aqui. E aí depois ela faz algumas repetições de palavras, ó, políticas públicas efetivas para que haja efetiva, repetiu a palavra de novo, né? Competência 4. E aí, efetiva inclusão social desses grupos na sociedade. Inclusão social na sociedade, meio esquisito, né? Um tanto quanto redundante essa ideia. A gente poderia ter escrito de uma maneira mais simples a efetiva inclusão social desses grupos. Ponto. Não precisa a palavra sociedade, obviamente ela já está explícita no termo inclusão social. Se a gente olhar para os elementos da proposta de intervenção, para os 5 elementos obrigatórios, utilizando o nosso método quem quer comer rapadura derretida, a gente vai ver que tem um quem, vai fazer o quê, como, tem o detalhamento do quem aqui nesse caso, tem o resultado esperado, mas está tudo meio genérico, né? A solução aqui proposta é promover a valorização e reconhecimento dessas comunidades através de políticas públicas efetivas. De novo, eu posso falar isso a respeito de praticamente qualquer tema. Eu tenho que promover e fomentar e cuidar e desenvolver e conscientizar através de políticas públicas efetivas. Isso é uma solução para o problema de fato? Não, não é uma solução para o problema, é alguma coisa genérica que eu estou falando e eu posso falar, inclusive, em uma conversa de bar. Sabe aquelas conversas de bar em que a gente diz, não, porque o governo tem que resolver isso aí, o governo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente aqui paga imposto para isso. No bar tudo bem, na redação do Enem não rola, então a gente tem um elemento muito superficial aqui. Então na minha correção, gente, essa redação aqui tirou, por mais que eu tenha tentado, assim, né, dar aquela pitada de acho que talvez vai passar, mesmo, principalmente na competência 5, para mim ficou assim, a competência 1 não teve erros, né, só que faltava, no modelo pronto ainda tem erro de competência 1, mas a parte em que mais se peca são nas competências 2 e 3, pelas razões que eu citei, de que a argumentação é genérica, a relação do conhecimento de mundo está errada, é legitimado, mas não é pertinente, passou muito longe de ser produtivo. Nos erros de competência 4, né, a gente viu ao longo da redação, eu acho bem possível que alguns avaliadores deem 120, eu acabei dando 160. Na competência 5 eu acabei dando 200, porque os 5 elementos ali eles estão contemplados, mesmo que seja muito genérico, mas também não é impossível que alguns avaliadores deem uma nota menor. Então, dos 960 pontos que a pessoa a Márcia achava que merecia, acabou que ela tirou, segundo a minha avaliação, 800 pontos nessa redação.